Olá, tudo bem? Está começando mais um programa da série sobre os elementos químicos. E hoje o elemento que vamos abordar é o galho. O galho é um elemento químico de símbolo Ga. Tem uma massa atômica de aproximadamente 70 unidades e um número atômico 31. Portanto, contendo 31 prótons e 31 elétrons na sua estrutura. É um metal e se encontra no grupo 13 e no quarto período da tabela periódica dos elementos. Apresenta seu ponto de fusão a 29,76 graus Celsius e o seu ponto de ebulição a 2.204 graus Celsius. O galho é um metal mole, de um tom cinza esbranquiçado. No estado líquido, é prateado brilhante ao se solidificar. Quando sólido, se funde ao redor da temperatura ambiente, inclusive quando colocado nas mãos devido a seu ponto baixo de fusão. A diferença de temperatura de 2.174 graus Celsius entre o ponto de fusão e o de ebulição, na qual permanece no estado líquido, é uma das mais altas entre os metais. É também um dos poucos materiais que aumenta o seu volume quando solidificado, em torno de 3,1%, e na sua forma líquida tem uma densidade maior do que a forma sólida, tal como a água. Devido à expansão ao solidificar, o galho líquido não pode ser armazenado em recipientes metálicos ou vidro. O galho ocorre em pequenas quantidades na germanita, na galita, no carvão e como um subproduto do tratamento da bauxita, para extração do alumínio, e na esfarelita, usada na extração de zinco. Antes do galho ser descoberto, o elemento e muitas de suas propriedades haviam sido preditas e descritas por Dmitri Mendeleev, baseando-se na posição que este elemento deveria ocupar na tabela periódica. Mendeleev chamou o elemento hipotético de Heca-alumínio, porque sabia que iria ficar abaixo do alumínio na tabela periódica, na caixa 31. Em 1875, o galho foi descoberto através de espectroscopia, pelo francês Lecoq de Bois-Brondron, por seu espectro característico, onde duas linhas no ultravioleta eram observadas. E ele observou isso ao examinar uma blenda de zinco, também conhecida como esfarelita, que é um mineral composto por sulfeto de zinco. No mesmo ano, o metal foi isolado pelo próprio Lecoq através do processo de eletrólise do hidróxido de galho, numa solução de hidróxido de potássio. Ele nomeou o elemento de Galha, em homenagem à sua terra natal, França, como era do gosto dos cientistas nos finais do século XIX, ao nomear os elementos. Na forma metálica é utilizado para a produção de espelhos, ligas metálicas de baixos pontos de fusão, termômetros industriais e hospitalares. Termômetros hospitalares são chamados termômetros de febre, que se utilizam de uma liga conhecida como Gallistan, composta por galho, índio e státum, ou estanho, uma vez que o uso do mercúrio foi banido para essa aplicação há alguns anos. O galho é considerado não tóxico, mas tende a manchar a pele de um marrom escuro, e é por isso que é melhor manuseá-lo com um saco ou uma luva. Do ponto de vista tecnológico, o interesse industrial concentra-se na produção de compostos semicondutores, que são utilizados nas indústrias eletrônica e optoeletrônica. De fato, cerca de 95% de todo o galho produzido é usado no arseneto de galho, um composto utilizado em circuitos de micro-ondas e infravermelho, lasers semicondutores, LEDs azuis e violeta, além de células solares. Os semicondutores de silício param de funcionar acima de alguns gigahertz, mas os circuitos de arseneto de galho operam a frequências tão altas quanto 250 GHz. O nitreto de galho é usado como um semicondutor na tecnologia Blu-ray, telefones celulares e sensores de pressão para interruptores de toque. O galho também é usado em alguns produtos farmacêuticos e radiofármacos. Por exemplo, o isótopo radioativo galho-67 é usado para a execução de exames com geração de imagens que possibilitam a localização e o monitoramento de tumores no corpo. Nitrato de galho é usado
em muitos produtos farmacêuticos e como um tratamento para hipercalcemia, uma doença que pode levar ao crescimento de tumores ósseos. Galho também tem sido sugerido como um tratamento para cânceres, doenças infecciosas e doenças inflamatórias. No entanto, a exposição a grandes quantidades de galho pode causar irritação na garganta ou no peito. O programa sobre o elemento galho fica por aqui. Esperamos que vocês tenham interesse por esse elemento químico de grande importância para nós. E até o próximo elemento químico.